Tô com um pouco de vergonha de fazer isso e também que eu não consigo olhar pra vocês diretamente, eu vou ficar olhando pro meu rosto. Mas isso aqui não é pra ser algo super profissional, super assim, elaborado. É pra ser mais algo que eu, Larissa, eu quero ver no futuro, sabe? Já que eu desinstalei as redes sociais. Eu provavelmente coloquei no início do vídeo algumas coisas que eu estava fazendo antes de sentar aqui agora. Mas agora eu tô jantando. Tô iniciando o vídeo agora no dia anterior, mas o vídeo é sobre o dia seguinte. E eu decidi gravar agora porque eu queria falar pra vocês quais são as minhas expectativas e as minhas metas pra amanhã. Vamos ver se eu vou conseguir realizá-las todas amanhã. Se eu fosse gravar esse vídeo há uns anos atrás, eu teria ficado muito atenta com relação à posição da câmera, meu rosto, iluminação e tudo mais, mas como eu já falei pra vocês, é pra ser algo mais natural, sabe? Vai dar 9 horas agora e eu tô correndo porque eu deveria estar indo dormir exatamente agora, mas eu cheguei em casa agora há pouco, então eu ainda fui tomar banho, guardar as compras de mercado. Eu pretendo acordar 4 da manhã e fazer isso um hábito, sabe? Mas não porque eu queira acordar, minhas aulas no curso vão começar. E pra eu conseguir fazer alguma atividade física no dia, eu preciso que isso seja antes de eu ir pro curso. Se não funcionar, infelizmente eu vou ter que tirar a atividade física da minha rotina e tentar fazer algum dia à noite depois do curso. Então, vai ser um super desafio pra mim, mas eu espero que eu consiga. Estava previsto pra fazer amanhã os simulados, mas pra eu fazer esse simulado, eu precisava ter adiantado uma matéria que eu não consegui terminar porque eu super procrastinei no domingo. Eu não vou conseguir fazer o simulado amanhã, eu vou deixar provavelmente pra uma quarta, hoje é segunda. O dia de hoje foi uma primeira tentativa de acordar às 4 da manhã, só que eu desliguei o despertador e acordei bem mais tarde, umas 8 horas da manhã. Eu falhei no meu primeiro dia, amanhã vai ser o meu segundo dia. Como eu vou publicar esse vídeo, eu tenho 20 anos e atualmente eu estou matriculada na UFRJ, eu faço biologia, mas esse ano eu decidi que eu vou trancar o meu curso e vou fazer um ano de cursinho pra tentar medicina. Mas esse é segredo, tá bom? Paguei o aplicativo do meu celular, o Instagram, o TikTok, que eu era completamente viciada, principalmente no TikTok. Muito boa. Vou deitar. Eu pretendo ler, eu tô lendo Marcos, agora da Bíblia. Eu comecei Marcos e eu pretendo ler pelo menos um versículo hoje, mesmo eu estando super atrasada pra dormir. Então amanhã de manhã a gente se vê, tá bom? Gente, eu não acordei. Não acordei. Acabou com o meu dia. Eu estou super chateada. De coração mesmo. Chateada mesmo. São 9 horas agora. Mas eu não vou prolongar mais o vídeo falando do quanto eu estou frustrada por não ter acordado. Eu vou continuar o meu dia. E amanhã eu tento de novo. Eu acabei de tomar banho. Enquanto eu faço algumas coisas que eu costumo fazer depois do banho, eu vou conversar um pouco com vocês. Que eu fiz o meu devocional hoje, antes de arrumar a casa, né, que vocês viram que eu arrumei. E eu achei muito interessante, e aí eu vou trazer um pouco do que eu entendi assim pra vocês. Eu nem tô lendo 2 Samuel, eu tô lendo Marcos, igual eu falei ontem pra vocês. Mas eu assisti uma pregação hoje mais cedo que usou, né, o versículo de 2 Samuel, e na verdade o capítulo 15, e alguns outros versículos espalhados por 2 Samuel também. Segunda porque tem 1 Samuel, entendeu? Mas é Samuel. E aí nessa pregação foi usado o capítulo 15, diz assim: quando qualquer homem que tinha uma controvérsia vinha até o rei para juízo, no caso Davi, pai de Absalão, então Absalão o chamava e dizia: de que cidade você é?
ele dizia: o teu servo é de uma das tribos de Israel. Respondia, né? E Absalão lhe dizia: vê, as tuas questões são boas e retas, porém não há homem algum designado pelo rei para te ouvir. Absalão ainda disse: ah, se eu fosse feito juiz na terra, para que cada homem que tivesse qualquer processo ou qualquer causa pudesse vir a mim, eu lhe faria justiça. Desse modo fazia Absalão a todo Israel que vinha até o rei para juízo. Assim, Absalão roubou os corações dos homens de Israel. E é isso que Satanás faz nas nossas vidas, sabe? Ele pega a nossa causa, aquilo que a gente está tendo muita dificuldade, que a gente às vezes não entende o porquê aquilo está acontecendo, ou porquê aquilo não se encaixa nos padrões que o Senhor deixa para nossa vida, e aí a gente se sente super sobrecarregado com as nossas próprias questões que a gente não entende e entrega para Satanás. E ele diz que você está certo, que a sua causa tem total sentido, é legítima, mas não tem ninguém para te ouvir, e ele vai lá e faz o papel de te ouvir. Já que você não consegue ouvir palavras mais duras, você não consegue ouvir a verdade para sua vida, que seria a resposta do Senhor. Da mesma forma que Absalão se sentia superior para julgar algo, né, para julgar alguma questão, ele era um cara assim que ele queria agradar o coração das pessoas, independente das consequências. É assim que Satanás age. Ele te entrega o que você quer, ele te deixa percorrer o caminho mais fácil, mas sem te contar o que vem depois, sem te contar o que te espera. Já o Senhor não. O Senhor, ele te fala o que vai vir depois. Ele te conta de fato a realidade, ele te conta de fato as consequências que você vai sofrer daquela escolha que você vai tomar. Então, por isso ele deixou isso aqui, que é literalmente um manual da vida, né, pra você tentar minimamente se guiar, mas lógico, dependendo também do seu relacionamento com ele, sempre tentando fazer essa busca. Então é por isso que os caminhos do Senhor costumam ser um pouco mais difíceis, eles exigem mais da gente, eles exigem renúncia, reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados, cobram que você busque ao Senhor, porque a gente, pela nossa própria força, pela nossa própria mão, nós não somos capazes de resistir a alguma tentação do mal. Nós somos seres humanos, então tudo aquilo que nós formos tentados, a gente vai ter uma guerra espiritual muito grande para poder vencer essa batalha. Então é por isso que é exigido que você corra até o Senhor para pedir ajuda dele, porque sem a ajuda dele, nós não somos capazes de resistir às tentações, né? Então, isso também entra em comparação com o fato de há coisas que nos são lícitas, mas quando nós colocamos essas coisas no local errado, no altar errado da nossa vida, um altar que deveria estar sendo ocupado pelo lugar, pela presença do Senhor, a gente acaba entrando em pecado. Então, seu vício oculto, vício até mesmo no celular, nas redes sociais, quando ele está ocupando 90% do seu tempo e 10% apenas sobrando para o Senhor, quando você ama algo a mais do que o Senhor, quando você coloca algo no lugar do Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Um pouquinho mais à frente, né, de 2 Samuel, lá pro capítulo 16, o versículo 21, Absalão foi pedir um conselho, né? Entra as concubinas do teu pai, as quais ele deixou para cuidar da casa, e todo Israel ouvirá que tu és odioso ao teu pai. Então as mãos de todos os que estão contigo serão fortes. O que esse versículo está dizendo? Se você for entender mais a fundo, ele está aconselhando que Absalão vai fazer algo para ser exaltado perante o povo, mas se tornar mais odioso ao seu pai, né? É assim exatamente, novamente, que Satanás age. Ele não quer que haja reconciliação na sua vida, ele não quer que você se reconcilie com aquele que você brigou, não quer que você faça as pazes com o seu pai, com a sua mãe, com o seu familiar. Satanás não deseja isso, jamais. Então, assim, a todo momento que você sente uma pressão de não ir pedir perdão, de não ir fazer as pazes com aquele que você teve algum problema ali,
Isso é completamente agrado de Satanás, né? E se você for parar pra pensar, o Senhor, ele não quer isso. O Senhor quer a reconciliação. O Senhor quer que você ame e esteja em paz com a sua família, com o seu próximo, né? Então, isso é um traço muito claro, um conselho digno de Satanás, sabe? Pra sua vida. Então, foi assim que aconteceu com Absalão. E ele foi lá e fez. Satanás, ele tem muitas formas, né, de agir nas nossas vidas. E essas duas foram exemplos das formas que ele tem, né? Ele não quer que haja reconciliação na sua vida, não só com pessoas, tá bom? Ele não quer que haja reconciliação em nada na sua vida. Ele não quer que você volte a ansiar pelo seu sucesso nos estudos, ele não quer que você volte a ansiar pelo seu sucesso na sua família, principalmente na família que você vai construir no futuro. Ele não quer que você tenha sucesso nisso. Então, assim, Satanás está usando de várias estratégias, né, para tentar atingir a nossa vida, e essa não é nem 1% das estratégias que ele tem, né? Primeiro, né, que a gente falou, é que sua causa é legítima. Ponto. Para Satanás, toda sua causa é legítima. Não importa as consequências do que o que você está sentindo te trará no futuro, por mais que doa e que você continue. Para Satanás, vale a pena. Tudo vale a pena. Para agradar a sua carne, o seu coração, para Satanás tudo vale a pena. Entendeu? E a gente tem uma mania de achar que Satanás, ele quer atingir diretamente contra nós, só que nós somos a criação amada do Senhor. Então ele atinge a nós para poder tentar atingir ao Senhor. E por isso o Senhor tem tanto zelo, tanto cuidado, tanta misericórdia com a gente, sabe? Então, quando você tiver alguma questão que estiver te tornando um pouco confusa a mente, você para pensar se realmente vale a pena, porque Satanás sempre vai estar ali para tentar consolar o que você está sentindo, mas da maneira mais mentirosa possível, diferente do Senhor, que sempre está trazendo a verdade, por mais dura que seja, e lógico, mostrando as consequências por trás das nossas atitudes. Enfim, gente, esse foi um pouquinho do meu devocional de hoje, por conta da pregação. Inclusive, a pregação foi maravilhosa. Não foi da minha igreja, eu achei no YouTube assim, e foi muito boa. Vou pentear o cabelo agora, vou terminar de pentear o cabelo, passar um creminho, passar um cheirinho e vou começar os meus estudos, porque eu preciso terminar a minha lista discursiva hoje. Eu já tô uns 3 dias tentando terminar ela, são 50 questões, eu estou, se eu não me engano, na 24 e quinta-feira eu fazer um simulado decente. É isso, vou estudar. Vou marcar as coisas que eu tenho dúvida. A molécula, eu acredito que seja isso, é com carboidrato. E a fosforilação com fósforo, que é maturação química, a glicosilação e fosforilação, polissacarídeos. Eu esqueci o que são polissacarídeos, eu sei o que é polímero. Polímero é proteína, enzima, ácidos nucleicos? Não sei. Acho que sim. Enfim, eu não sei o que é crossomo. E lamela média, eu com certeza ouvi isso em botânica, mas eu não lembro o que é. Em células vegetais. Heterofagia? Heterofagia? Autofagia, que é quando elas se matam, quando elas não têm mais função. Mas você não deve fazer isso. Ai, tô com sono. São 8 horas da noite já. Eu disse que eu iria terminar hoje, então fiz, né, de finalizar essa lista. E vou contar algo sobre o processo inflamatório no nosso corpo que eu achei muito interessante. Foi da questão 44 e da 45. O que acontece? No processo inflamatório do nosso corpo, funciona assim. Quando a gente tem uma lesão, um corte que acontece no nosso corpo, ou então invasão por patógenos, nós temos algo no nosso corpo chamado mastócitos. Os mastócitos, eles são sentinelas que liberam uma substância chamada histamina, e essa substância causa a vasodilatação e aumenta a permeabilidade mais do que ela já era.
E aí, por ter acontecido a vasodilatação, como tá passando muito mais sangue, essa área, ela fica mais vermelha, e eles chamam de rubor, né? E fica mais quente também, tende a ficar mais quente, né? Por conta da questão do calor, causa edemas também, né? Edemas são inchaços, e esses inchaços ocorrem por quê? Você se lembra que eu falei que aumentou a permeabilidade, e por isso o plasma, né, que é o líquido do sangue, ele começa a vazar pro tecido, e isso causa esse inchaço, causa esse edema. Isso acontece porque essa vasodilatação e essa alta permeabilidade acontece para facilitar a chegada dos queridíssimos macrófagos, que são as nossas células de defesa, né? São os nossos leucócitos. Então eles passam dos capilares para a área infectada, e o objetivo deles é, como eles são especializados em fagocitose, né? O objetivo delas é justamente chegar nesse local infectado e realizar esse processo de absorver, possivelmente, por exemplo, se for um patógeno, absorver uma bactéria. Então vamos lá, na prática, eu tenho a bactéria aqui, né? A minha histamina já foi liberada, já houve a vasodilatação, alta permeabilidade, meu macrófago conseguiu chegar até o local infectado. Meu macrófago vai lá, engloba a bactéria, né? Digamos que a bactéria ficou aqui dentro agora. E aqui eu tenho a minha outra organela celular, que é chamada de lisossomo. E aí o lisossomo, ele dispara enzimas digestivas para cima da minha bactéria, para quebrar a minha bactéria. E esse processo de jogar toda essa bactéria quebrada para fora da minha célula é chamado de exocitose, né? Quando eu jogo algo para fora da célula. E aí, quando esse resíduo é justamente um resto de fagocitose, né, que é quando o macrófago englobou a bactéria, a gente chama esse processo de jogar fora o resto de fagocitose de plasmocitose. É basicamente isso, não sei se a minha explicação deu pra entender ou não, mas eu entendi, eu consegui responder a questão, então acho que tá tudo bem, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Tentei acordar novamente cedo, só que eu não consegui. Eu não dormi a noite toda, eu falei que eu ia dormir umas 10 horas. Eu tô assim, olha, minha cara de cansada. Eu só tô estudando, mas eu não tô fazendo nenhuma atividade que canse o meu corpo, só me canse mentalmente, sabe? Então eu não tô conseguindo dormir, mesmo largando o telefone à noite. Então eu acho que eu só vou conseguir voltar a acordar cedo quando eu tiver que sair de casa muito cedo, obrigatoriamente, e voltar muito tarde. Isso vai com certeza me deixar com sono, igual me deixava na época da faculdade. Eu não tô conseguindo seguir essa rotina agora. Na hora que eu tô acordando, assim, umas 9, 10 horas da manhã, eu acabo já metendo a cara nos estudos e fico até tarde da noite. Eu ia na Pneumo agora, né, de tarde, eu até comentei com vocês outro dia no WhatsApp, mas acabou que eu não consegui. Vou marcar para outro dia, mas sigo estudando. Gente, aproveitando que eu tô aqui na cozinha, eu vou mostrar pra vocês as plantinhas da cozinha. Tem muitas lá fora na varanda. Minha avó pegou essa daqui recentemente, é uma flor. Mas a minha favorita de todas é essa daqui. Eu amo ela, ela fica grandona, só que às vezes a gente não fica muito aqui, então acaba que ela vai morrendo, ou ficando empoeirada, tá vendo? Mas de vez em quando eu dou uma limpadinha nela. Gente, olha que legal que eu achei. Esse aqui é o mais legal. Eu me lembro muito dele. Esse foi o da LG, né? Nossa, cara, eu mexia muito nesse celular. Mas depois eu ganhei um rosa que eu não lembro a marca. Esses aqui são da Motorola, da Nextel, né? Ó. São velhos. Nem sei se liga mais. Esse barulho é muito bom. Ó. Legal, né? Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Eu acabei de chegar na UFRJ. Tá chovendo pra caramba, eu vim correndo. Mas estou, ó, mais bonita do que no dia a dia. Mas não é pra tanto também. Mas estou indo encontrar vocês. Gente, o fundão tá vazio. É porque também nem tá tendo aula, né? Mas... nossa, eu corri muito. Iniciando uma das passagens super, hiper, mega secretas do CCS. Estamos no subsolo.
precisa de algo, a Zete é ali. Só que ela fecha cedo, né, umas 6 horas. Quando a gente precisa de algo e não conseguimos pegar tempo, ela deixa num dos gavetões com o nosso nome pra gente poder pegar depois. Eu me lembro uma das primeiras vezes que eu vim aqui nesse corredor e, cara, eu tava tão feliz por ter passado na faculdade. Eu queria muito sentir isso de novo, sabe? Como eu falei pra vocês, não precisava ser necessariamente aqui, mas numa federal, né? Numa estadual,